Boa noite. Meu nome é Juliana Sayuri, eu sou jornalista. Estou aqui para mediar o segundo encontro dos grandes diálogos no Memorial, organizado pela Unesp, pelo Memorial da América Latina. E eu preciso da minha colinha hoje para apresentar a convidada de hoje, dado o extenso currículo. Nós temos hoje o prazer de receber a professora Marisa Lajolo, que é docente da Universidade de Campinas, a Unicamp, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É reconhecida principalmente por trabalhos sobre leitura, estudos acerca de literatura infanto-juvenil e por pesquisas a respeito da obra de Monteiro Lobato. Em 2009, recebeu 2 prêmios Jabuti, melhor livro de crítica literária e livro do ano de não ficção, com o título Monteiro Lobato, livro a livro, obra infantil, que organizou ao lado de João Luiz Secantini, professor da Unesp. Lobato é hoje um escritor capaz de despertar com a mesma força lembranças carinhosas em seus leitores fiéis e reações raivosas em seus detratores que enxergam racismos em seus personagens. Nesta noite, então, a professora Marisa vai falar sobre o que é literatura, como deve ser compreendida ao longo do tempo. Uma obra literária marcante em sua época, mas conflitantes com valores atuais, deve ser cancelada? Estas e outras perguntas relacionadas ao mundo da literatura cabem ao encontro com a ensaísta, crítica literária, escritora e professora. Muito obrigada pela presença, professora Marisa. Vou lhe passar a palavra. Obrigada pelo convite e obrigada pela presença de vocês. Então, eu vou começar pensando um pouco no Lulu Santos, que diz que nada do que foi será do jeito que já foi um dia, né? E esse tema de discutir o que é literatura é um presente para a gente saber como as coisas mudam ao longo do tempo, né? Quer dizer, desde os filósofos gregos anteriores a Cristo, se discute o que é literatura. Então, digamos que a gente não tinha aquela profusão de livros que aquela mesa ali ilustra, né? A gente tinha o Homero e alguns poetas líricos, e se discutia o que era e o que deixava de ser literatura. Aí os séculos foram passando, e hoje a gente tem uma infinidade de escritores, uma infinidade de livros, e a polêmica continua sobre o que é literatura. Aí eu queria brincar aqui com esse primeiro slide, que são 2 livros meus, né? Um que eu escrevi em 1982, O que é literatura? E tem um título bem assertivo, né? Quer dizer, eu enganava os leitores. Quem comprava o livro achava que ia fechar o livro e saber o que era literatura. Hoje, quando eu releio esse livro, eu acho que alguém vai me processar por falsas promessas, porque não dá certo, né? E aí, esse livro foi, de certa maneira, reescrito, e o título dessa reescritura do livro sugere um pouco o que atualmente eu penso da literatura, não é? Literatura ontem, hoje e amanhã, né? O amanhã fica por conta de vocês, das minhas netas, não é? Descobrir o que será literatura daqui a algum tempo. Porque dos anos 80 até hoje, mudou muitíssimo a noção de literatura, mudou muitíssimo a característica dos consumidores desse objeto considerado um livro literário. Aqui já entra o primeiro problema nosso, quer dizer, o que as pessoas leem como literatura, todos nós achamos que é literatura. Como eu sou professora, eu sou da ala dos que várias vezes brigavam com os meus alunos, que diziam que liam coisas que gostavam. Eu dizia, não, menino, mas isso não é literatura, literatura são os clássicos, etc, etc e tal. Com o tempo, eu mudei, e hoje eu acho que a literatura é algo absolutamente móvel, né? Então, eu queria passar o segundo slide, que é o nosso amigo Camões, né?
que lá longe, no século XVI, eu vou mudar um pouquinho a minha cadeira, porque eu não consigo enxergar os meus slides daqui, e daí eu posso me perder um pouco. No século XVI, o Camões escreve um belo soneto, um belo poema, do qual a gente sabe mais ou menos, porque é um dos poemas mais publicados dele. Mudam-se os tempos, não, ainda é o anterior. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Uma bela definição da nossa vida e do que a gente encontra todo dia. Isso não vale apenas para a poesia, não é mais... mudam os valores, mudam as noções do que é certo e do que é errado, do que é um comportamento jovem adequado e do que é um comportamento jovem inadequado. O que é adequado eu esperar dos meus alunos na sala de aula? O que eu não posso esperar dos meus alunos na sala de aula? Então, essa ideia de que o mundo muda é algo que nem sempre nos agrada, porque o mundo muda e a gente precisa mudar com ele. E às vezes a gente não quer mudar, ou às vezes a gente não consegue mudar. Mas esta ideia da mudança, eu acho que é magnificamente expressa por este poema de Camões no século XVI. Daí, eu também tentei escolher um pouco uma ilustração meio irônica do Camões, né? Para não aparecer aquela figura barbada, séria, de olho fechado, cego, coitado, né? A ideia da gente tornar um pouquinho mais ligeira tornar um pouquinho mais ligeiro o nosso contato com os clássicos, não é? Mas com certeza Camões tem muita coisa a dizer ao nosso tempo, né? Inclusive uma obra dele que é meio politicamente incorreta hoje, não é? Porque ele exalta a viagem de Vasco da Gama, a chegada à Índia, o Vasco da Gama na Índia mata centenas de milhares de pessoas, corta narizes, orelhas, etc. e tal. Mas é aquilo que na época em que ele escreveu o livro era algo que as nações tidas por civilizadas faziam, não é? Então, eu fico um pouco preocupada, eu sou professora, e muitos dos meus alunos, eles nasceram neste século. Na melhor das hipóteses, por volta de meados da primeira década deste século. Então, falar para eles do que foi Getúlio Vargas, do que foi a ditadura militar brasileira, é quase como falar da Idade Média. Não há nenhuma sensibilidade cotidiana para o que rolava no mundo, né? Então, eu escolhi um pouco essa figura porque é um Camões do lado de um gato. Ninguém tem ideia se havia gatos no século e se as pessoas tinham gatos e se tinha um gato do lado do Camões. Tem aquela pena, né, que a gente acredita que é como os escritores antigos escreviam. Muito bem. Aí, então, a gente, retomando um pouco esse texto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E eu gosto de pensar nesse poema de Camões, é um soneto, ele é mais comprido, e o tempo inteiro desse poema, ele nos sugere a importância de nós nos submetermos a esta mutabilidade do tempo. O tempo não é parado como a gente gostaria, talvez, que ele fosse. O tempo muda, e eu penso que quando a gente lê esse poema do Camões, a gente acha que, vamos dar um tempo, né? Vamos ver como é que as coisas ficam, ok? Aí Camões ficou lá longe, no século XVI, né? 1524 é quando ele nasceu. Nunca se sabe bem isso, se é 24, se é 25, se é 26, se é 23. Ele morre em 1579, mais ou menos, ou 1580. Como 1580 é uma data trágica para Portugal, porque Portugal perde a independência, fica sob o domínio espanhol,
Existem aquelas imagens romanceadas que Camões morreu porque a pátria estava perdendo a independência. Mentira, ele morreu porque tinha que morrer, porque estava velho, porque bebia muito, comia mal, enfim. Então, mas esta ideia da gente transformar Camões numa espécie de ídolo da nacionalidade portuguesa é bastante interessante. Eu dou aula de literatura para universitários e... de uma boa universidade, eu sou professora da Universidade Mackenzie, os alunos são incapazes de entenderem qualquer estrofe de Camões. Se não tem nota de rodapé, se não tem um professor que diz isto quer dizer isto, não tem como ler. No entanto, a gente continua pensando na obra de Camões como sendo a obra que nos explica um pouco o que foi a política dos descobrimentos no século XVI. Mas para não parecer que quem confia na atemporalidade da poesia é só gente velha como Camões, o próximo slide nos traz para o nosso tempo. Vamos ao próximo, que é o maravilhoso Lulu Santos. Nada do que foi será. É Camões passado a limpo. É Camões dito na linguagem do nosso século. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Não é interessante a gente pensar que um cantor, um poeta jovem brasileiro que dificilmente tem familiaridade com a literatura clássica portuguesa do século XVI, diz mais ou menos a mesma coisa que Camões dizia lá atrás, e dizia de uma forma absolutamente adequada para o século XXI. Quer dizer, filhos, netos, filhos de vizinhos e afilhados, com certeza sabem cantar isso muito bem. Eu tenho uma neta de 15 anos e de vez em quando eu gosto de provocar, de pegar essas coisas e perguntar, o que você acha? Ela demora um pouco para achar qualquer coisa, e o que ela acha é sempre relativo ao cotidiano dela. Ela não faz a metafísica de que a vida passa, o tempo é infinito, mas para nós ele é finito, etc. e tal. Mas, especificamente para esta música, ela pensa nas coisas passageiras mais cotidianas. Acabou a festa, eu queria ficar mais tempo na casa da minha amiga, mas eu tenho que fazer a lição de casa. É interessante como essa ideia de uma eternidade comprometida, que à medida que a gente vai avançando nos anos, a gente vai desenvolvendo mais, e talvez à medida que vão passando os anos, a gente vai se familiarizando mais com ela. Não é como, de repente, é um lapso assim, de um momento de compreensão de uma pessoa mais jovem. Ok? Mas viva o Lulu Santos. Se eu fosse mais esperta com esses objetos, eu teria gravado a música. Mas como eu não sei fazer isso num PowerPoint, todo mundo aqui sabe a música. Se isso aqui fosse um auditório do Mackenzie dos alunos, todos estariam cantando nessas alturas a música do Lulu Santos. Mas, já que não vai acontecer isso, a gente passa para o próximo slide. Muito bem, e aqui eu tenho um mal-humorado José de Alencar. O mal-humorado José de Alencar, ele viveu no Brasil no século XIX e escreveu vários romances. Alguns romances dele foram condenados, foram criticados pela censura. E esse trecho é de um prefácio que ele escreve para um livro dele. O livro se chama Sonhos d'Ouro. É um livro de 1860 e qualquer coisa. E ele diz o seguinte: deixe arrotarem os poetas mendicantes. O Magnus Apolo da poesia moderna, o Deus da inspiração e pai das musas deste século, é esta entidade que se chama editor. Está aqui o meu querido ídolo, professor Gésio. É esta entidade que se chama editor, e o seu Parnaso, uma livraria. Está ali a mesa. E seu Parnaso, uma livraria.
Se outrora houve Homeros, Sófocles, Virgílios, Horácios e Dantes, sem tipografia nem impressor, é porque o texto ia se gravando no coração do povo. Todavia, ainda para o que teve a fortuna de obter um editor, o Bom Livro é no Brasil e por muito tempo será, para o seu autor, um desastre financeiro. Daqui, ninguém se anime a apresentar os originais para o Gésio no fim da palestra, porque ninguém vai sair daqui trocando de carro para um carro mais moderno. O cabedal de inteligência e trabalho que nele se emprega daria, em qualquer outra aplicação, lucro cêntuplo. Ou seja, é bastante interessante a gente pensar nisso, porque vejam o começo do texto. Deixa rotarem os poetas mendicantes. O Magnus Apolo da poesia moderna, o deus da inspiração e pai das musas deste século, é esta entidade que se chama editor e o seu Parnaso uma livraria. Vejam que até hoje a gente discute se um autor que vende muito é literatura ou não é literatura. O favorito do momento é Paulo Coelho, não é? Quer dizer, Paulo Coelho é literatura ou não é literatura? Se eu fosse editor, eu adoraria que o Paulo Coelho trouxesse originais para a minha editora. Eu adoraria que os meus livros tivessem a circulação que tem os livros do Paulo Coelho. Agora, é curioso que isso é algo extremamente antigo. Vejam que esse texto é um texto do José de Alencar. É o José de Alencar dizendo que ele é criticado porque ele escreveu muito, porque ele escreveu muitos romances. E que escrever muito romance significa escrever maus romances, né? Eu fico muito simpática ao José de Alencar quando eu leio essa queixa dele, tão verdadeira e tão contemporânea. Acho que a gente pode ir para o próximo slide, que finalmente chega-se a uma proposta que vai fazer vocês acreditarem em falso, que finalmente a gente vai sair daqui sabendo o que é literatura. Não vai, né? Vocês se lembram que meu primeiro slide era um livro dos anos 80, quando eu acreditava que a gente podia escrever um livro que ia dizer o que é literatura. Mais recentemente, eu acredito que a literatura é um assunto, é um conceito que mudou radicalmente através do tempo. Né? Quer dizer, se eu penso, voltando ao Homero, e se eu penso no Paulo Coelho, são bichos de diferentes espécies completamente afastadas uma das outras. E, consequentemente, os leitores de ambos acho que também são diferentes. Não tenho muita certeza, porque só muito recentemente é que a gente começa a se preocupar com autor, né? Estudar a estética da recepção, estudar como é que os livros foram recebidos, o que é que as pessoas diziam dos livros. E talvez daqui a uns 20 anos saiba-se melhor qual era a noção de literatura. Eu gostei muito porque as duas são figuras não humanas, né? São figuras artificiais, bonequinhos, se perguntando, o que é literatura? E aí, depois da gente se perguntar o que é literatura, a gente começa a ver que vários seres humanos, ao longo dos séculos da história humana, se preocuparam e tentaram responder a questão. O próximo slide mostra 3 desses candidatos a definidores de literatura. Então, eu tenho o velho Aristóteles, eu tenho o Jean-Paul Sartre, e eu tenho o contemporaníssimo Terry Eagleton, que é um professor inglês, que na realidade mora, acho que na Austrália, mas ele tem um livro chamado Teoria da Literatura, que é a melhor coisa que você pode ler hoje, se se quiser saber um pouco o que é que hoje rola em discussão de literatura, né? Terry Eagleton, que é esse que está aqui embaixo, que nasceu em 43. Então, vamos lá. A gente tem lá em cima Aristóteles. Então, ele vai definir o que é literatura. O que é a literatura? Trata-se de uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras.
É verdade, é também isso, né? Quer dizer, quando eu leio um romance, quando eu leio um poema, aquilo que eu estou lendo é composto por palavras, e se eu consigo entender aquilo, é porque aquilo diz alguma coisa da realidade que eu vivo, da realidade que eu conheço. Então, a gente não precisa jogar fora o Aristóteles, né? Para a alegria dos filósofos, ele continua dizendo coisas que fazem sentido para nós hoje. Aí a gente passa para o Sartre, que escreve mais ou menos essa definição nos anos 50, e o Sartre, tenho a impressão, não sou uma especialista nem grande leitora dele, mas eu penso que ele era fortemente influenciado pela vida na França a partir da Segunda Guerra. Então, ele dá uma definição de literatura, a literatura como estreitamente relacionada, cúmplice, testemunha ou crítica da condição humana em sociedade. Vejam como ele, num certo sentido, vai adiante do Aristóteles. Ele continua falando uma imitação ou representação da realidade, mas ele levanta várias formas desta realidade, ele sugere várias formas pelas quais essa realidade pode ser representada. E aí a gente tem o nosso amigo Eagleton, que diz o seguinte, que a literatura é uma modalidade artística que tem como matéria-prima a palavra, usada na construção de histórias ou na expressão de emoções e ideias. Ele está aqui, eu estou citando um pedaço muito pequeno da obra dele, mas que também não é uma obra gigantesca de grande, é uma obra que a gente lê no final de semana com certo entusiasmo, não é? Mas ele está falando aqui da poesia e da prosa. Então, a construção de histórias ou na expressão de emoções ou de ideias. Vamos deixar simplesmente que as histórias são a prosa, o romance, o conto, talvez a crônica, e a expressão de emoções e ideias se encontra mais na poesia. Então, a gente fica com esses três grandes teóricos internacionalmente reconhecidos e prezados relativos à literatura, e a gente chega aqui um pouco à nossa gloriosa terra verde e amarela, no próximo slide, com o professor Antônio Cândido. Muito bem. No próximo slide, a gente tem aqui só umas imagens do professor Antônio Cândido. Eu sempre imagino onde é que tiraram a fotografia com ele com o dedinho em riste, né? Porque, como bom mineiro, ele nunca era assim, pão, pão, queijo, queijo, né? Então, esse dedinho em riste me deixa uma certa estranheza em relação à representação dele. E o que eu adoro é esse Antônio Cândido jovem, né? O primeiro trabalho dele como sociólogo, ele trabalhou com lavradores, trabalhou com coisas da roça, e eu imagino ele aí andando no mato para estudar os parceiros do Rio Bonito, né, que é a primeira obra dele e a tese dele na universidade. Ele nasce em 1918 e morre em 2017. Mais um aninho ele completava um século, mas não completou. Então, a partir de agora, eu vou falar um pouco da obra dele, né, também pensando na obra dele como uma forma da gente definir o que é literatura. No próximo slide, a gente tem o primeiro pedacinho, que não é tão pedacinho, porque é um pouco maior. Vamos lá? Bom, este é um dos livros mais recentes, digamos assim, do professor Antônio Cândido. O livro se chama Vários Escritos, e nesse livro chamado Vários Escritos, ele tem um artigo, ele tem um ensaio, ele tem um capítulo chamado O Direito à Literatura. Esse artigo, na realidade, é a reescrita de uma palestra dele. É uma palestra que ele fez junto a Dom Arnes, ligado à questão de violência, ligado à questão da justiça social. E, nesse texto, ele defende que todos têm direito à literatura, que a literatura não é um direito apenas das classes privilegiadas. O texto é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Chamarei de literatura
da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vejam que é um passo fantástico, ele está considerando literatura produções fundamentalmente populares que não necessariamente são escritas. Na origem da palavra literatura está a palavra litera, que quer dizer letra, né? Mas o Antônio Cândido estende a noção de literatura para formas orais de cultura. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens, em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possam viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Essa palavra é ótima, né? Quer dizer, fabulação é algo que você inventa, é algo que está na sua cabeça, né? E quando a gente lê a literatura, a gente entra em contato com o que está na cabeça dos outros e a gente traz isso para dentro da nossa cabeça. Sem possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, isso aqui é maravilhoso, assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável deste universo, independentemente da nossa vontade. A gente fabula também durante o dia. Eu estou assim naquele ônibus super apertado, quente, danado, que quando para, chacoalha tudo. Ai, se eu estivesse naquele carro com motorista, com ar-condicionado, seria infinitamente melhor. Em todos os níveis, eu creio que a gente faz isso. A gente apresenta compensações imaginárias para as coisas que nos, digamos, desagradam. Esse texto dele é bastante interessante. Eu recomendo muito a leitura, se vocês tiverem chance. Partimos para o próximo slide. Durante a vigília, quando estamos acordados, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. E é fantástico ele dizer isso, porque hoje eu converso muito com professores, e o número de vezes que as pessoas perguntam, mas história em quadrinho é literatura? Quer dizer, até hoje sobrevive a ideia de que a literatura é um tipo muito especial de escrita, que ela é escrita, que ela é verbal, ela é menos visual do que a história em quadrinhos é, e que ela tem uma circulação mais privilegiada. Claro que hoje eu teria que acrescentar isso, os e-books e tudo aquilo que o mundo digital nos traz, mas a gente já chega lá. Ela se manifesta, a literatura, desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus, até a atenção fixada na novela da televisão ou na leitura corrida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Todos nós temos o direito de fantasiar. Olha aquele aluno chatésimo que está lá com o celular enquanto eu estou me esgoelando para falar de literatura com ele. Nada, eu não posso fazer nada. Eu fico irritada, mas não vou bater nele, né? Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, ela é fator indispensável de humanização
e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua, em grande parte, no inconsciente. Aqui eu pediria licença ao mestre Antônio Cândido para sugerir que o livro não é mais, talvez, o suporte fundamental do sonho e da imaginação, né? Talvez haja outros suportes mais populares, que são mais conhecidos e dos quais a geração mais antiga, como a minha, tem uma certa dificuldade de entender e de codificar. Mas eu acho que talvez não haja equilíbrio social sem a literatura, não sei. Não sei se a literatura está com essa força toda. Está aqui o editor que gostaria que fosse assim, né, Gésia? Muito bem. Então, aí eu vejo um texto do professor Antônio Cândido, onde ele diz: seriam textos literários todas as formas de criação de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade. Aí eu tentei exemplos mais contemporâneos, não é, de poemas, de romances e de peças de teatro. Peça de teatro, eu pensei no Suassuna, que talvez seja um dos dramaturgos mais conhecidos hoje no Brasil. Pensei na poesia do Drummond de Andrade, que com certeza é um dos poetas mais conhecidos do Brasil, e resolvi inventar um livro excelente, muito contemporâneo, do Jefferson Tenório, chamado O Avesso da Pele. É uma beleza de livro que até recentemente teve uma certa polêmica no Facebook, a partir de professores que acharam o livro inadequado para adolescentes, mas o livro é muito bom. Muito bem, agora a gente passa para mais um slide, por favor. Literatura propriamente dita é uma das modalidades que funcionam como resposta a essa necessidade universal, cujas formas mais humildes e espontâneas de satisfação talvez sejam coisas como a anedota, a adivinha, o trocadilho, o refrão. Em nível complexo, surgem as narrativas populares, os cantos folclóricos, as lendas, os mitos. No nosso ciclo de civilização, tudo isso culminou, de certo modo, nas formas impressas, divulgadas pelo livro, o folheto, o jornal, a revista. Poema, conto, romance, narrativa romanceada. É bastante interessante porque aqui a gente tem a passagem da cultura oral para a cultura escrita. Anteriormente à difusão da imprensa, a literatura era oralmente transmitida. É a partir do nosso amigo Gutenberg que nós passamos a ter literatura impressa e a torcer um pouco o nariz para a literatura oral. A literatura oral é uma coisa menor, né? E aí eu me esforcei para conseguir exemplos bem contemporâneos de outras formas que não especificamente o livro tal como nós o conhecemos, mas como ali se diz, tudo isso culminou, de certo modo, nas formas impressas, divulgadas pelo livro, folheto, jornal, a revista. Poema, conto, romance, narrativa romanceada. Lá eu tenho a revista 451, que se vende na banca e que veicula literatura. A literatura que circula por essa revista, ela não circula em livros. A Folha Ilustrada, geralmente no fim de semana, nos dá de presente um longo texto, tido como literário, e texto efetivamente reconhecido pelas instâncias que determinam o que tem qualidade literária e o que não tem qualidade literária. Nós, leitores, nunca temos nenhum direito a isso, né? A gente acha o que acha, mas ninguém nos ouve. Aí eu tenho, além disso, eu resolvi incluir aí a literatura de cordel, que é alguma coisa que é tão importante quanto o romance, quanto o poema editado em livro, mas é mais ou menos prestigiado, sobretudo no Sul Maravilha. Não é no Nordeste, não há absolutamente nenhuma dúvida que cordel é literatura de excelente qualidade. E para culminar, a gente chega ao e-book, né? Que é alguma coisa com a qual a minha geração está pouco habituada.
Eu tenho vários colegas que dizem, mas você consegue mesmo ler no iPad? Consigo. Mas e aí, aquele toque da página? Não tem o toque do dedo. Mas é algo para a gente pensar, as nossas inadequações a tecnologias modernas, elas nos dão uma certa possibilidade de a gente compreender o que é a história, como é que a gente vive a história a partir das diferentes mudanças que a história traz para o nosso dia a dia, né? E no caso de quem se interessa por literatura, o dia a dia é permeado por livros. E esses livros estão mudando de espécie, estão mudando de cara. Ok? E agora a gente chega ao último slide, com o qual eu me despeço, agradecendo a atenção de vocês. Obrigada. Professora Marisa, obrigada pela sua fala. Eu acho que, na verdade, apesar de pontuar várias perguntas, a senhora trouxe várias respostas, sim, à pergunta original de o que é literatura. E eu queria partir dela, na verdade, citando como a senhora citou Lulu Santos, né, de que nada do que foi será, de novo como foi um dia. Se a literatura, a compreensão de literatura tem mudado ao longo do tempo, tantas vezes, também tem mudado a compreensão do que é crítica literária e qual é o papel da crítica literária? Eu não sei se eu estou entendendo exatamente a sua pergunta, mas a crítica literária também muda com o tempo. Ela muda junto com a literatura. Muitas vezes, o que a gente... Quer dizer, eu não sei exatamente hoje o que é que a gente chama de crítica literária. É a Folha de Domingo? É o Globo do Rio, no final de semana? É o quê? É um livro didático de literatura? Mas, de qualquer forma, eu penso que, pensando na crítica como um gênero textual, como algo que tem vários livros, etc. e tal, eu tenho a impressão de que a crítica é sempre um pouco atrasada em relação à literatura. A crítica demora um pouco a entender a vanguarda, e daí há um certo desentendimento entre vanguarda e crítica literária. Pensando nessa questão da relação da crítica literária com a produção literária, eu queria fazer um comentário que é uma coisa que eu tenho pensado muito atualmente, que é a diferença da literatura infantil e da literatura não infantil. A literatura infantil ela é meio mal vista, ela é vista meio como um gênero menor, como algo menos importante do que a literatura não infantil. Eu tenho a impressão que isto se deve, talvez, a dois fatores. Aliás, um fator é o mais importante. A literatura infantil sempre vendeu muito mais do que a literatura não infantil. Os primeiros autores a viverem do que escreviam como livro foram autores, no Brasil, foram autores de literatura infantil. O maior exemplo disso é o Olavo Bilac. Ele ganhava dinheiro escrevendo em jornal, mas ele ganhava bastante dinheiro escrevendo livros para crianças. E até hoje é assim. Se vocês pegarem os autores, eu não quero citar nomes, mas grandes autores da literatura brasileira voltada para um público adulto, eles têm muito menos tiragens, eles têm muito menos exemplares do que os autores brasileiros contemporâneos que escrevem para criança e para jovem. Então, uma das razões da literatura infantil ter essa espécie de franzir de olhos da crítica é esse caráter bastante, como é que eu vou dizer, bastante numérico, um grande número de livros, um grande número de exemplares que circula na literatura infantil. E a outra questão é que a literatura infantil ela também padece de um defeito, que é a ideia de você fazer uma literatura voltada para um determinado público. Falar de literatura feminina é um horror, né? Porque então é uma literatura para mulheres. Falar de literatura infantil também é um pouco a ideia de uma literatura voltada só para uma parte do mundo, enquanto, tradicionalmente, nós somos ensinados a acreditar que a grande literatura ela é universal, ela é de todos os tempos e para todos os públicos.
Não sei se era por aí que você estava pensando. Sim, era sobre isso. E também, recentemente, esse debate sobre o papel da crítica literária ressurgiu com as discussões sobre o segundo livro do Itamar Vieira Júnior, Salvar o Fogo. Como é que é? Salvar o Fogo, que foi lançado pela editora Todavia recentemente, que também despertou uma discussão sobre o papel da crítica, com um viés também sobre o que é considerado politicamente correto ou não atualmente na literatura e na crítica literária, por consequência. E por isso eu gostaria de emendar nessa pergunta também, já que a senhora mencionou literatura feminina, qual é a opinião da senhora sobre iniciativas, movimentos que vêm defendendo a inclusão ou a prioridade de autoras mulheres nas listas de livros de vestibulares? Olha, eu acho que estudar a história da literatura... A sua pergunta é ótima, porque vejam bem que durante muito tempo a literatura só tinha homem. É muito recente a literatura ter autoras. A coitada da Francisca Júlia, que era uma bela poeta do século XIX, ela foi completamente naufragada pelos poetas Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Olavo Bilac, etc. e tal. Dona Júlia Lopes de Almeida, que vendia muito livro, uma romancista excelente, ela é pouquíssimo presente nas histórias oficiais da literatura. É muito recente a perspectiva de que literatura não é uma prerrogativa masculina, não são só homens que escrevem livros bons, mas também mulheres. E eu gosto de pensar que eu gosto de pensar assim, se a autoria feminina foi a segunda a chegar ao altar dos clássicos, a literatura negra será a próxima com toda certeza. Então, eu tenho a impressão que o reconhecimento da literatura, de autoria, de pessoas que faziam ou fazem parte de segmentos da população desqualificados, atualmente essas obras estão recebendo um certo apoio. Eu acho que é uma boa coisa. Eu acho que é muito legal a gente estar vivendo nesse tempo e poder ler autores negros, poder ler mulheres, poder ler autores homossexuais, sem esconder absolutamente nada disso, né? Um dos casos mais trágicos da literatura brasileira é o Raul Pompeia, que era homossexual, autor de um best-seller, que é o Ateneu, mas praticamente ele morreu num duelo para se defender da acusação de ser um homossexual. Então é muito curioso como a gente está vivendo num tempo... Eu sou muito otimista, né? Eu sou uma taurina irremediavelmente otimista. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que a literatura está tendo uma grande força. A gente está até aprendendo a ser mais compreensivo com a literatura que a gente não gosta muito. Aquele exemplo do cordel ali, o exemplo da literatura digital, são textos que me ajudam a pensar essas coisas. Obrigada, professora. Eu vou fazer uma última pergunta antes de abrir a plateia, senão eu vou dominar aqui, vou fazer uma verdadeira entrevista com a senhora. Também gostaria de ouvir a opinião da senhora sobre as possibilidades, os encontros, ou se esses encontros são sequer bem-vindos, entre literatura e inteligência artificial. Pergunto isso porque, recentemente, nas regras do Prêmio Jabuti, divulgadas este ano, foram excluídas, proibidas obras que tivessem qualquer tipo de inserção de inteligência artificial. Como é que a senhora vê esse debate? A senhora acha que esse também é um daqueles debates que, daqui a 20 anos, talvez a gente tenha um olhar diferente sobre a interferência dessa tecnologia na arte? Eu acho que eu não sei responder isso. Eu acho que isso só dá para... Eu não tenho tanta familiaridade com o mundo digital quanto seria necessário para eu responder essa questão. Mas eu também acho que não há ainda uma alteração na produção digital da literatura que justifique alterar conceitos básicos da literatura. Uma das coisas boas de obras
digitais de literatura são a possibilidade concreta de você interferir no texto que você está lendo, de você dialogar com aquele texto. Aquilo que a gente fazia à margem do livro, antigamente, com lápis, etc. e tal, você faz hoje na tela, e aquilo que você escreve pode ser incorporado ao texto que você estava lendo. Mas isso é muito novo e eu não saberia avaliar mais consequências disso por enquanto, mas eu sou uma entusiasta disso. Eu adoro. Tá certo. Eu menti, eu vou fazer mais uma pergunta, desculpa. Um dos autores que a senhora citou também, ao longo da sua fala, foi Sartre e a visão dele sobre literatura. Sartre, ele falava muito sobre o papel do escritor como um intelectual convidado a se posicionar, a se manifestar sobre os debates de seu tempo. E sim, ele fala, né, o contexto histórico dele foi na França do pós-guerra, e todas as movimentações e articulações políticas das quais ele participou. Queria saber, na sua opinião, puxando o debate para 2024, no Brasil, América Latina, se a senhora vê a literatura hoje relacionada também à política, a esse papel dos autores, dos escritores, como intelectuais que interferem nos debates de seu tempo. Eu acho que a literatura e os seus autores sempre tiveram um papel político muito importante. O Avesso da Pele é um perfeito exemplo da relação da literatura com o Brasil contemporâneo, né? Então, eu acho que, com certeza, a literatura ela sempre dialoga com a realidade na qual ela é produzida e para a qual ela é produzida. Vejam que mesmo a mais desvairada ficção científica, ela geralmente é interpretada pelos seus leitores como algo que tem relação com a vida que eles levam, né? Uma coisa fantasiosa, metafórica, mas sempre relacionada com o aqui e agora de quem lê, porque relacionada ao aqui e agora de quem escreve, né? Mas não sei, isso é uma questão bastante delicada e bastante discutível. Mas obrigada. Obrigada, professora. Vou abrir agora para convidar a plateia, caso tenham perguntas que gostariam de fazer à senhora. Boa noite, professora. Eu sou a Gil Santos, sou doutoranda do curso de Letras no IEL, na Unicamp. E eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje, porque eu sou formada em Letras, português, na UFC, na Universidade Federal do Ceará. E o seu livro, que é Literatura, foi o primeiro livro que eu li no curso de Letras, na disciplina de Teoria Literária, né? E estar aqui hoje é uma roda muito grande. E agradecer primeiramente a oportunidade. Professora, pensando na sua palestra, né, pensando no que a senhora colocou para a gente, eu queria que pensasse em colocar uma questão. Quem pode responder essa pergunta, né? Porque o que é literatura é muito difícil, assim, como a senhora colocou aqui para a gente, de responder, porque tem muitas linguagens, muitos suportes atualmente. E pensando no meu campo de pesquisa, eu pesquiso uma história da literatura brasileira, a história da literatura brasileira do Silvio Romero, pesquiso o mito da branquitude nela. Livro do quê? O mito do branqueamento na literatura brasileira do Silvio Romero. Pensando nesse percurso todo que a senhora fez, né, da literatura, qual o papel da história dialogando com o que é a crítica literária, né, atualmente? Porque onde fica a história literária dentro dessa pluralidade de como se pode conceber o que é literatura? Porque eu pesquiso uma história do século XIX, né, uma história que naquele período é composto basicamente por homens, né? A gente vai ter uma história da literatura brasileira, a Lúcia Miguel Pereira, no século XX. Então, fazendo esse percurso da história da literatura, e quem pode responder o que é literatura na contemporaneidade? Obrigada, professora. Eu acho que a resposta é rápida, ninguém pode. Agora, eu também não sei se alguém precisa,
porque definições são coisas muito passageiras, né? Elas são penso eu, né? Talvez haja pessoas que acreditem em definições definitivas, né? Definições duradouras. Literatura já foi definida desde lá do Homero, Platão, Aristóteles. Desde sempre se tentou definir o que é aquele uso estranho que os seres humanos fazem da linguagem que eles falam, né? E essas definições, elas, claro, mudam com o tempo, porque com o tempo também muda o que as pessoas fazem com a língua que falam. Então, hoje em dia, né, eu perpetrei um livro chamado O que é Literatura, e eu jamais hoje pensaria em qualquer coisa com essa assertividade, com essa ideia de que é possível definir literatura. Eu acredito que há outras formas, outras manifestações culturais do ser humano que têm as mesmas limitações da literatura. Por exemplo, você definir ciência hoje não é uma coisa simples, é uma coisa talvez tão complexa quanto a literatura. E talvez definir religião hoje, como é que se define? Definir arte? Não é que hoje é difícil e antigamente era fácil, sempre foi difícil, mas hoje você tem uma pluralidade de opiniões em circulação que você não tinha, por exemplo, no século XIX. É muito difícil a gente saber, você citou algumas escritoras, né? É muito interessante a gente pensar quantas outras escritoras, por exemplo, tem uma senhora chamada Narcisa Amália, não sabemos nada dela, ela era uma sonetista, né? Agora, ao mesmo tempo, eu sou confiante que a gente um dia achará essas coisas, né? Quer dizer, tem sempre algum pesquisador que um dia, num arquivo isolado de uma microcidade do interior do Paraguai, encontra um documento que mostra que a mulher do Machado de Assis é que escrevia os livros dele, ele explorava a coitada da mulher, né? Então, eu acho que a gente tá melhorando muito o que a gente conhece, sobretudo porque a gente fica sabendo o que a gente não conhece. Isso é um estímulo fantástico. Mas a sua questão é bem interessante. Você não tem como hoje ter uma definição do que é literatura. É uma hipótese que não adianta levar muito a cabo. Agora, eu não sei se você, numa sala de aula, um aluno te pergunta, professor, mas afinal de contas, a senhora fica dando aula de literatura, o que é literatura? É preciso ter bastante paciência, jogo de cintura, diplomacia e empatia com o sujeito que fez a pergunta. Emendando nessa pergunta, a senhora considera relevante, importante, que em um dos lugares em que, na verdade, sim se define, ou sim se tenta definir o que é literatura, ou quais são os grandes autores que nós temos, a Academia Brasileira de Letras, que recentemente, né, cedeu uma cadeira a um autor de origem indígena, Krenak, o que foi celebrado como um reconhecimento, de fato, a esse autor tão importante no panteão, né, dos autores brasileiros. A senhora acredita que instituições como essa, por exemplo, ajudam também ao se repensar, ao se modernizar, a incluir uma diversidade, a pluralidade que a senhora comentou, da riqueza cultural da literatura brasileira dentro dela? Também gostei da sua pergunta. Ela tem uma resposta um pouco problemática, porque os grandes autores são autores que geralmente fazem parte de uma determinada comunidade. É muito raro o autor, aquele indivíduo sozinho, que vive lá longe, que escreve. Se ele deixou o caderno na gaveta, depois ele morreu, mas tem que ter algum parente que ache aquele caderno e que leve para alguém que tem algum contato editorial. Eu estou pensando em vários casos até históricos, em que autores brasileiros do século XIX, dos quais a gente jamais ouviu falar, Dona Narcisa Amália talvez seja um exemplo,
De repente, você começa a ouvir falar de várias mulheres que escreveram poemas, porque o movimento feminista é forte hoje. Então, a ideia de que a literatura é algo que se impõe pela sua qualidade estética, o que quer que a gente entenda por qualidade estética, que não é simples, a literatura, eu penso, as obras, elas se impõem, elas sobrevivem pelo meio pelo qual elas circulam, né? Esses meios são absolutamente fundamentais e nem sempre são comunicáveis. Por exemplo, você tem uma farta produção literária na periferia de São Paulo que jamais entrará no programa de literatura brasileira das universidades paulistas. Isso é um mal? É, mas um dia isso chega, um dia a gente fica sabendo disso. Eu sou uma irremediável confiante na história. São as condições materiais também, né? Como a senhora disse, de fato se encontrar, às vezes literalmente se descobrir, né? Esses escritos, desses autores e autoras. De novo, vou abrir. Posso, Marisa? Por favor. Então, primeiro, mais uma vez, eu sou um viciado na professora Marisa Lajolo e é invariavelmente um privilégio ouvi-la. Essa maravilhosa professora intelectual que a gente tem a honra de publicar pela Editora Unesp. Em relação àquilo que foi dito sobre definições, de fato, as definições, e essa é uma questão clássica, filosófica clássica, né? Você tem dois tipos de definições, a definição essencialista e a definição nominal. A definição essencialista de dizer o que é o caroço do abacate do conceito, isso é realmente muito difícil, e todos os filósofos, especialmente os filósofos de linguagem contemporâneos, eles acham que definição, na melhor das hipóteses, é uma convenção. Uma convenção que não vai trazer consigo nada que seja muito iluminador sobre a essência do conceito, né? Então, tudo bem, vamos nos afastar de uma procura retumbante a respeito do conceito que está sendo mencionado aqui. Mas existe um outro ponto que envolve um dos intelectuais que foi citado, particularmente o Eagleton, que, diga-se de passagem, falou da Unicamp num dos seus últimos artigos. Diga-se de passagem o quê? Falou da Unicamp nos seus últimos artigos, dizendo que um alerta muito interessante para todas as universidades, dizendo que essa propensão tecnicista, e ele citou CEU e Unicamp, isso é um artigo que eu acho que todo mundo devia ler a respeito do conceito clássico de universidade e que o Eagleton desenvolve. Agora, o Eagleton é muito mais um gancho para a gente falar de outra questão. Aqueles debates do Eagleton com Kermode, aqueles debates do Eagleton com porque o Eagleton é obviamente um pensador de esquerda que está em confronto com aquilo que a gente chamaria de ortodoxia crítica, né? E os Bloom da vida e todos os outros. A questão que está por trás de tudo isso não é meramente a definição, se é uma definição essencialista, nominal, qualquer definição que seja, mas um ponto que esse sim eu queria saber qual é a tua posição, que você na última resposta relou nisso. A questão da objetividade da avaliação. Existe a possibilidade, você está falando que à medida que o tempo passa, a história é obviamente alguma coisa que vai resgatar alguns autores e algumas tendências, mas isso faz com que a avaliação crítica seja uma avaliação intrinsecamente relativista, ou a gente pode tranquilamente falar que esta obra é uma porcaria e esta obra é muito legal. Dá para se falar disso de uma maneira judiciosa. Existe, não literatura, existe crítica literária, existe a possibilidade de avaliação e ajuizamento objetivo de um trabalho, ou tudo é história e tudo vamos derridaiar para o resto da vida com os Paul de Man e Derridas e tudo mais. Obrigado.
Olha, eu gostaria de ter uma resposta diferente da que eu tenho, porque, né, como professora de literatura, eu passo boa parte do meu tempo apontando e discutindo as qualidades dos textos literários. Agora, as qualidades que eu aponto nos textos literários hoje não são as mesmas que eu apontava quando eu comecei a ser uma professora de literatura. Mudei eu ou mudou o mundo? Quer dizer, a inconstância, e agora pensando na grande história, né? A inconstância do reconhecimento, da proclamação da qualidade, fortalece a minha ideia, fortalece a minha crença de que a qualidade é algo construído em determinados momentos, a partir de determinadas situações. É bem interessante a gente pensar em autores que foram bastante condenados num certo momento da história e que depois são resgatados como sendo grandes autores, os seus críticos é que são tidos como não tendo capacidade de tê-los entendido naquele momento. Aí eu acho que a questão da literatura e das artes, essa dimensão, é uma dimensão muito boa para a gente discutir a fragilidade dos juízos humanos relativamente a tudo, né? Mas é mais fácil você discutir se eu errei no julgamento de uma obra que era uma obra-prima e foi tida na época como um lixo completo, do que eu discutir o carinha que foi enforcado porque foi condenado, mas na realidade depois se descobriu que ele não tinha nada a ver com aquela revolução. A arte tem essa vantagem, ela não mata fisicamente, ela mata só esteticamente, né, Gésia? Ou filosoficamente, não sei. E nesse contexto, professora, Monteiro Lobato seria um desses autores que hoje está entre esses dois olhares, essas duas perspectivas, de um lado condenado, né, por parte de seus leitores e de outro ainda elogiado por seus leitores mais fiéis? Lobato seria um desses casos? Finalmente, com certeza, é impossível que eu vá à feira e que ao comprar bananas eu vender... Mas e o Monteiro Lobato? O que a senhora acha? Olha, eu acho que, já se disse, eu já escrevi sobre isso, eu acho que o Monteiro Lobato representa bem a ideologia de um homem da época dele. Né? Junto com ele, vários outros escritores tinham representações do negro e do caipira, como o Lobato teve. Eu acho até que ele tem uma vantagem sobre alguns outros escritores, porque ele desenvolve uma afetividade dos leitores, sobretudo pela figura da tia Anastácia, que é a grande causa da acusação do Monteiro Lobato de ser racista. Eu não acho que o Brasil, nem hoje, ele é um país que não é racista. Ele, agora, nos anos 30, era pior do que é hoje. E o Lobato, ele era, até onde eu imagino, o Lobato era uma figura muito contraditória. Ao longo da vida, ele foi favorável a coisas que depois ele foi violentamente contrário. E ele foi violentamente contrário a coisas que depois ele defendeu. Eu acredito que há, sobretudo, um trecho de um livro infantil dele, que eu sempre uso como último recurso para dizer que ele entendia a figura da tia Anastácia. É o momento em que a tia Anastácia está passeando num carrinho puxado pelo rinoceronte Quindim, e aí a dona Benta chega, que quer andar no carrinho. A tia Anastácia diz, paciência, senhor, nego também é gente. Quer dizer, é uma fala pela boca da tia Anastácia de pedido de reconhecimento de uma identidade dos negros pelos brancos, dos empregados pelos patrões e vice-versa. O horror é a gente querer tirar o racismo do Lobato, fazendo a tia Anastácia uma socialite, vestida, elegante, militante dos movimentos negros. É uma bobagem. Ele é muito bom do jeito que ele é. Né? Um dia haverá com certeza uma discussão
mais fundamentada da questão do negro na literatura brasileira, que é uma coisa... O Lobato é o caso mais exemplar, porque é o mais visível, porque é um autor que circula muito, é um autor que tem muitos leitores, é um autor no qual a figura do negro tem uma posição central na obra dele. A tia Anastácia é quase que mais fundamental do que a dona Benta, em termos narrativos das atitudes dela em relação ao sítio. Mas a questão vai continuar por muito tempo. Fiquem tranquilos que não vamos resolver a questão. Tá certo. Alguém, por favor. Professora, existe uma... Normalmente a gente encontra pessoas com mais idade que falam assim, olha, no meu tempo os jovens liam mais. E hoje não. A senhora acredita nisso ou a literatura que os jovens leem não é a literatura que os mais velhos leem? Como que a senhora vê isso? A senhora dá aula para jovens. Olha, eu acho que antigamente tinha menos coisas para fazer no tempo livre do que tem hoje. Então, a leitura não concorria com outras coisas. A leitura não concorria com a internet, a leitura antes da internet não concorria com a televisão. Então, eu acho que o tempo dedicado à leitura pelos jovens talvez seja menor do que o tempo que eu, quando era jovem, dedicava à leitura. Mas isso não quer dizer que o jovem não lê. Eu acredito que o jovem lê, sim. Ele lê, talvez, coisas que quem diz que ele não lê, desconhece. Ou quem diz que ele não lê, não reconhece a qualidade literária daquilo que ele lê. Mas, como eu disse, eu sou um otimista. Eu acredito que o jovem lê mais do que as queixas de que o jovem não lê. De vez em quando você encontra um best-seller, um livro, que tem uma tiragem fantástica porque ele é uma leitura de jovem, né? Eu sou uma pessoa animada. Eu acho que ele lê, sim. Mais alguma pergunta? Olá, professora. Em algum momento da sua fala, você falou que o livro pode deixar de ser um suporte importante, ou, enfim, você estava, eu acho que se referindo a outros suportes que... Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso. Você acha que o livro vai perder o protagonismo em algum momento? Eu não tenho uma bola de cristal, mas a história me ensina, ou pelo menos eu entendo a história, como me mostrando que tudo que facilita a vida diária do cidadão supera aquilo que era menos fácil. A substituição da leitura do livro pela leitura num suporte digital perde alguma das qualidades da leitura do livro. A leitura do livro, quando você está lendo um livro, se eu fosse uma bioquímica, eu ia dizer que você tinha as impressões digitais no livro, mas você também tem as impressões digitais na tela. Mas um livro é uma coisa... aquilo que você lê no livro vem através de uma materialidade que, eu acredito, desaparece no digital do iPad. Mas você lê no iPad, é mais fácil, é mais portátil. Por exemplo, os óculos, os meus estão ali na bolsa, mas eu não preciso de óculos para ler no iPad, eu ponho a letra do tamanho que eu quero. Isso é uma coisa fantástica, você lê em qualquer lugar sem precisar carregar aqueles óculos. A outra vantagem é que você tem uma possibilidade você tem uma possibilidade maior do que no livro e menos condenável do que no livro impresso de colocar suas opiniões a respeito do que você leu. Eu leio muito livro digital e depois você geralmente tem no fim do livro quais foram os pedaços que as pessoas sublinharam e selecionaram no livro. Uma professora de literatura, eu adoraria pegar os livros que meus alunos leram e descobrir o que é que eles sublinhariam naquele livro que eles estavam lendo. O livro digital me permite isso, mas eu sou de uma geração em que o livro impresso ainda tem uma certa sedução. Hoje, quando eu estava preparando esse PowerPoint, aqueles livrões do começo me seduzem. E eu fico muito impressionada porque
Geralmente, bibliotecas universitárias norte-americanas, na porta de entrada, tem um mega dicionário gigantesco, num suporte, em que ali você percebe pela primeira vez a importância do livro material, uma materialidade exagerada, digamos assim. Mas é uma forma de você dar vida ao livro. Eu, no momento, também penso, e várias pessoas da minha geração, a gente conversa muito sobre isso, o que você faz dos livros todos que você foi juntando na vida? Quantas paredes da sua casa tem estantes? Tudo bem, aí você falece, os herdeiros... Nossa, mamãe gostava de ler, não é verdade? Sim, mamãe gostava de ler. Mas, sabe, esse quarto dava tão legal para a gente fazer um estúdio de fotografia, e aí o que faz com esses livros? É uma questão de pensar em coisas que ocupam espaço e o que a gente quer da vida. Sem dúvida, eu não tenho uma biblioteca do José Mindlin, uma biblioteca que tem o valor que tem a biblioteca dele, tem um valor afetivo meu. Mas eu estou tentando evitar que as minhas filhas tenham um problema maior de descobrir o que fazer de todos aqueles livrinhos da coleção Nossos Clássicos, exemplares de romances brasileiros, que não são exemplares raros, mas são exemplares que eram baratos quando eu comecei a dar aula de literatura. Hoje, nenhum livro do José de Alencar você precisa comprar. Ninguém comprará nenhuma edição do José de Alencar, exceto a da Aguilar. Então, é algo que a historicidade do livro está me atingindo muito. Eu tenho pensado muito nisso e acho que é uma coisa que o livro digital trouxe para a gente pensar. Mais alguma pergunta? Gostaria de fazer uma última pergunta, então, professora, para encerrar, que é, pensando nos leitores jovens, como foi perguntado, gerações de adolescentes cresceram lendo livros como a série Harry Potter, e hoje chegaram à vida adulta e já têm um olhar bastante crítico em relação à autora desses livros, Rowling, que, se revelou uma comentarista bastante transfóbica. Minha pergunta, então, vai mais nesse sentido de, na opinião da senhora, vida e obra de um autor devem ser olhadas em conjunto, ou a obra é uma coisa e a vida é outra? Eu acho que as pessoas que reclamam das opções políticas da Rowling são muito poucas. Não são nenhuma percentagem razoável dos leitores dela que continuam fanáticos pelos livros que ela escreveu, que são ótimos. A relação da vida de um autor com a obra dele, não sei, por exemplo, a questão do Lobato ser racista afeta a venda dos livros do Monteiro Lobato? A julgar pelos dados editoriais, não, ele continua vendendo bem, ele está em domínio público pelas editoras que atualmente o publicam. Então, eu acho que a história da Rowling eu acho que é exemplar para se discutir isso, quer dizer, qual é a força que... Ela tinha uma vida exemplar e por isso ela vendeu muito, e agora que se sabe que ela não tem uma vida exemplar, ela vai vender menos? Uma provocação, nessa linha. Por exemplo, tem um autor que eu adorava, que era o Mário Vargas Llosa. Ele vem aqui em 2022 e defende claramente o Bolsonaro. Parte do encanto dele se perdeu para mim. Desculpa, mas se perdeu. Eu não sei como é que a senhora enxerga isso, mas quando eu olho para o Llosa, hoje eu vejo ele defendendo o Bolsonaro. Isso para mim é inconcebível. Para quem escreveu a Guerra do Fim do Mundo, por exemplo. É uma coisa, na minha cabeça, eu não consegui tirar os livros dele da minha biblioteca. Mas eu tenho sabe, é uma coisa horrorosa, o sentimento que eu tenho em relação a isso. Mas provavelmente você também não conseguiu tirar as histórias dele da sua cabeça e do seu coração. Quer dizer, a relação autor-obra é uma coisa danada de difícil.
né, da gente... Por um lado, existe a ideia de que um texto é sempre autobiográfico, sempre diz respeito a alguma coisa da vida do autor. Os psicanalistas nadam de braçada nesse campo, eu nem entro nessa praia. Agora, talvez a gente tenha expectativa de que autores são heróis em todas as áreas da vida. Talvez não sejam. Né? Há muito bom autor que era um machista danado, quase de bater na mulher, o que é talvez mais grave do que ser bolsonarista. Mas eu tento fazer uma espécie de diferença. Por exemplo, Gregório de Matos é um excelente poeta, mas ele era um racista de primeira. Como é que faz? Se eu não vou ler o Gregório de Matos, não vou ensinar o Gregório de Matos, não vou dizer que a poesia dele é boa? A relação da vida e da obra, eu acho que é um pouco misteriosa. É uma relação... Mas você tem toda a razão de se indignar. Eu respeito a sua indignação. Acho que ela é justa e valiosa. Muito obrigada, professora Marisa, pela verdadeira aula que a senhora nos deu e também por, enfim, dialogar com a plateia, que tinha muitas perguntas. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos para esse segundo encontro dos Grandes Diálogos no Memorial da América Latina, organizado com a Fundação da Editora da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. E agradecer e desejar a todos, então, uma boa noite e um bom feriado de 1º de maio. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês nessa maravilhosa véspera de feriado, em que tem muito chopp à espera de todo mundo, ir para a praia, etc. e tal. E vocês vieram aqui para a gente discutir um pouco de literatura. Muitíssimo obrigada, obrigada pela mediação e até outra vez. Tchau, tchau.